Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Plástica, o maior podcast de cirurgia plástica do mundo. Aqui a gente fala sobre inovações, novidades, tudo que está surgindo aí no mundo da cirurgia plástica. E hoje teremos assuntos polêmicos, insights valiosos, sem filtro, sem enrolação, que nosso intuito aqui é realmente deixar você confortável diante da sua decisão. E mais uma vez, estamos de frente com a maior autoridade do assunto, que é o Dr. André Oliveira. Boa noite, doutor. Boa noite, Diego. É um prazer imenso estar mais um episódio do Pod Plástica, que é o maior canal de cirurgia plástica, estética e saúde do mundo. E aqui a gente não tem enrolação, vamos direto ao ponto e vamos falar também de polêmica, vamos falar tudo sobre as novidades de tecnologias e techs no mundo da cirurgia plástica. Doutor, e a primeira pergunta é o seguinte: como escolher o cirurgião plástico? A sua vida não tem preço. Nesse vídeo aqui eu vou falar 3 dicas valiosas para você escolher o seu cirurgião plástico de uma forma certa e não ter erro. Quando você vai no salão, você pesquisa no Instagram. Quando você vai no restaurante, você pesquisa, vai no Google. Por que não escolher bem o seu cirurgião plástico? Afinal, é a sua vida que está em jogo. Então, as 3 dicas valiosas são: a primeira, ver a qualidade e a certificação desse cirurgião plástico. O cirurgião plástico hoje ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O cirurgião plástico ele tem que ser qualificado nas melhores técnicas, tecnologias para estar fazendo hoje a cirurgia de alta performance. Então tem que ter curso de Lipo HD, tem que ter cursos hoje de cirurgias avançadas das mamas, cursos de aperfeiçoamento das cirurgias faciais. Eu, por exemplo, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, defendendo a técnica Mila. Sou também pós-graduado no Albert Einstein em São Paulo. Então o cirurgião plástico hoje tem que ter gabarito e para entregar confiança. Segunda dica valiosa é ver os resultados que esse cirurgião plástico tem, porque os resultados por si só já vão dizer se o profissional é bom ou não. E a terceira dica valiosa é: a cirurgia plástica do futuro é o método CPI 360, ou seja, cirurgia plástica integrativa. O cirurgião plástico, hoje, ele não pode estar somente focado no bisturi. Eles têm ter a visão 360 integrativa do paciente. A cirurgia plástica começa antes do bisturi. Então, o cirurgião plástico hoje tem que dominar a parte hormonal, a parte de vitaminas, a parte de inflamação corporal, a parte de mapeamento genético e tem que ter uma equipe de pós-operatório muito boa para entregar um resultado extraordinário para o seu paciente. Perfeito, doutor. Uma outra curiosidade. Ali no momento da cirurgia, eu gostaria de saber quem te acompanha, qual é o papel de cada profissional que está ali no momento da cirurgia. Por trás da figura do cirurgião plástico existe um time de campeões. Uma cirurgia plástica não é feita somente com cirurgião plástico. Porque muitas pessoas acham que quando vê o orçamento ali do médico, acham que é somente o cirurgião que opera. Mas não. Por trás da figura do cirurgião plástico existe um time que eu falo que é um time de campeões. No meu time, para você ter noção, existe pelo menos umas 6, 8 pessoas ali na sala de centro cirúrgico. Então, a gente tem um médico auxiliar cirurgião plástico que é altamente capacitado. Nós temos ali a enfermeira instrumentadora, no caso são 2 enfermeiras instrumentadoras que tem todo aquele zelo com o material, com cuidado, com a esterilização do nosso material. Temos a enfermeira circulante na sala, que geralmente fica 2 enfermeiras para ajudar na requisito de pegar os materiais necessários, para auxiliar ali na questão dos instrumentos. Temos também o anestesista e o auxiliar do anestesista, que sempre fica ao nosso lado durante a cirurgia. E temos também hoje todos os equipamentos e as tecnologias necessárias para a gente fazer uma cirurgia plástica de alta performance. Além, claro, do ambiente hospitalar que vai oferecer toda a estrutura para a gente estar realizando uma plástica hoje com muita segurança. Exatamente. Hoje eu falo para todas as pacientes que nos procuram, doutor, que antes do resultado vem a segurança, né? Então nós pensamos em cada detalhe em relação à segurança do nosso paciente. E a gente não abre mão da segurança do nosso paciente. Então uma coisa que os pacientes já sabem, a gente não opera o paciente se ele não estiver preparado para a cirurgia. A gente não vê dinheiro, Diego. A gente vê hoje saúde do nosso paciente e principalmente resultado que a gente tem que entregar para esse paciente. Então, se a gente não tiver uma segurança, que a gente sabe que vai ter risco para o paciente, a gente vai ser o primeiro a dizer não para o paciente.
E eu já vi o senhor dizer não várias vezes, doutor. Justamente por conta aí de realmente pensar no outro, né? Na segurança do outro. Com certeza. É a vida do paciente hoje que está em jogo. Então, eu falo assim, meu ditado é dormir tranquilo. E eu sempre peço a Deus também para a gente ser um instrumento dele aqui na Terra, né? Se a gente for fazer um mal para outra pessoa, fazer um malefício, nós não vamos fazer essa cirurgia. Que a nossa mão seja somente para transformar a vida do paciente, mas jamais para trazer algum malefício. Ótimo. E olha, doutor, no último podcast eu vi que muita gente comentou sobre a bioplastia, né? Porque eu sei que é um assunto polêmico, sempre todo mundo gosta muito de falar sobre esse assunto. E eu queria perguntar para você, como que a gente vai conquistar o bumbum perfeito, né? Como que seria aí a indicação perfeita para cada paciente? Ó, os melhores bumbuns são com bioplastia, com o PMMA da 4ª geração. Não tem como. É o que eu falo para os pacientes. Hoje mesmo, chegou a Patrícia, que é uma paciente que operou com a gente há 6 meses. Nós fizemos o glúteo dela com a gordura, com a lipoxestia. Só que com o tempo a gente sabe que em média de 20% a 30% do que a gente injeta de gordura absorve. E ela, doutor, eu achei que meu bumbum deu uma diminuída e tudo. Eu falei, realmente vai dar com a gordura. Se você quer um glúteo bem redondinho e projetado que não vai ter absorção, tem que ser com a bioplastia. E agora ela já quer fazer com a bioplastia. Então, os melhores glúteos, os melhores resultados que nós temos realmente são com a bioplastia. Por quê? Primeiro que ele é um material hoje altamente confiável e altamente seguro. Tem mais de 5 anos que a gente trabalha com ele na clínica e a gente vê os resultados de perto. Segunda coisa, é um material hoje inabsorvível, não vai ter risco de absorver. A gente coloca ele dentro do músculo. E terceiro, ele é um bioestimulador também de colágeno. Então, além dele fazer volume e projeção, ele estimula o colágeno, ele melhora muito a qualidade da pele do paciente. Então, por isso que os melhores glúteos são realmente com PMMA. Tanto que o resultado a gente consegue ver ele 100% durante um período, né? Após um período, na verdade, né? O PMMA, ele gasta um tempo ali para ele chegar ao resultado final. Porque como ele é um bioestimulador, quando a gente coloca ele naquele primeiro mês, ele não vai ter o resultado de imediato. A gente já fala isso para o nosso paciente. Inclusive, ele até diminui naquele primeiro mês que a gente coloca. Mas ele começa a desenvolver e a crescer, principalmente o estímulo de colágeno, a partir do segundo mês. Então, cada mês ele vai desenvolvendo e ele chega no auge com 6 meses. Então, a gente fala, o seu resultado você vai ver com 6 meses, porque ele já estimulou todo o colágeno e principalmente se a paciente faz a parte de hipertrofia, faz academia, os resultados ficam melhores ainda. Então, os melhores resultados são aquelas pessoas que malham, que estimulam o colágeno, que tem hipertrofia, porque o resultado vai vir cada vez melhor. E hoje a segurança é tanta em relação à bioplastia que é um procedimento que a gente consegue fazer no próprio consultório, né? Com certeza. O produto, ele é muito tranquilo de fazer o procedimento. Então, nós fazemos a nossa técnica guiada por ultrassom, para a gente ter uma segurança, uma precisão a mais. Fazemos com cânulas, com retroinjeção, para ser um procedimento minimamente invasivo para o nosso paciente. E o melhor, o paciente pode até trabalhar no outro dia. Então, é um procedimento muito tranquilo de fazer e com muita segurança. E neste procedimento, doutor, também tem uma equipe que trabalha ali com você mesmo no consultório? Com certeza. O procedimento ele é feito na clínica, então nós temos a nossa equipe de enfermagem que faz toda essa parte de monitoramento durante o procedimento. Aí a gente deixa ali o paciente monitorado para a gente ver os dados vitais e, se necessário, a gente tem ali todo o suporte para a gente dar para o nosso paciente. Então, a primeira coisa é a segurança e a gente sempre vai fazer esse procedimento com material estéreo, com todo o equipamento necessário e com bastante equipamento de suporte para o paciente. E quando a gente fala em bioplastia, a gente pensa muito na projeção. Mas hoje tem outra técnica também, que é um Golden Season, né, doutor? Que a gente utiliza o mesmo produto. Com certeza. Hoje, a bioplastia ou PMMA, ele tem 2 produtos no mercado. O primeiro produto que foi desenvolvido há mais tempo é que vai dar volume e contorno, que a gente fala que tem um G' mais pesado. É como se fosse preenchimentos faciais. Então, esse aí é para dar mais volume e projeção. Quando a gente faz o preenchimento no rosto, para mandíbula e tudo, ele tem um G' mais pesado. No bumbum também é assim. Agora, recentemente, foi desenvolvido o PMMA para Gold Decision, ou seja, somente para a parte da pele superficial, não dá volume, mas ele vai melhorar a celulite, ele vai melhorar a qualidade da pele. Então, hoje, para as mulheres que têm celulite, hoje existe tratamento para celulite e os resultados são
incríveis. Podem fazer. Eu faço muito de rotina. Eu gosto demais dos resultados, porque realmente melhora a celulite, a Gold Decision. Ele é um procedimento muito simples. O PMMA que a gente faz para Gold Decision, ele é um produto sintético. A gente coloca ele debaixo da pele após fazer o descolamento com uma agulha especial. E ali ele vai ficar mais plano, evitando aquele fundadinho, aquele furinho que tem da celulite. É uma técnica incrível. Então hoje a celulite, ela tem tratamento e os resultados são extraordinários. Perfeito. Então agora a gente já entendeu um pouco como conquistar o bumbum perfeito. Agora eu queria falar um pouquinho sobre lipoaspiração, doutor. Eu vejo que muitas pessoas chegam lá na clínica dizendo que vai lipar o corpo para nunca mais fazer nenhum tipo de exercício físico, não vai mais fazer nenhum tipo de dieta. Realmente, a lipo substitui a dieta e o exercício físico? Nenhuma atividade, nenhuma técnica ou nenhuma cirurgia substitui dieta regular e atividade física. Nada substitui isso no mundo, tá? Então não vai ser uma cirurgia que vai substituir você ter bons hábitos alimentares, não vai ser a cirurgia que vai substituir você ter um estilo de vida saudável, porque não adianta nada você fazer uma lipoescultura e estar comendo errado e estar sedentário. O que acontece? Você vai perder o seu resultado em 6 meses. Você passou por uma cirurgia de risco, né? Passou por um procedimento invasivo e você vai perder o seu resultado em 6 meses, ou seja, gastou dinheiro, teve o risco e perdeu o resultado. Então, gente, cirurgia plástica tem que estar alinhado com estilo de vida também saudável. Primeira coisa que a gente fala do nosso pilar que a gente tem do método CPI é a dieta. A dieta hoje ela tem que ser uma dieta mais anti-inflamatória. O paciente tem que estar tendo boa hidratação, comer mais proteína, menos carboidrato hoje, né? A gente fala carbolândia, quando menos carboidrato, melhor ainda, menos inflamado vai estar seu corpo. Reposição hoje de vitaminas em dia, reposição hormonal. Então, tudo isso vai influenciar no resultado que você quer e principalmente, né, no seu corpo e na sua saúde. Além disso, como que você vai ter definição se você não tiver músculo? Se você não tiver massa magra? Gente, músculo é saúde. Grava isso. Gordura, gente, inflamação é prejuízo para nossa saúde. Não adianta. Se você quer ter um estilo de vida saudável, tem que ter musculatura em dia, tem que ter massa magra. Massa magra que é saúde, gordura, doença. Grava isso, vai ficar mais fácil. Então, gente, lipo não vai substituir nenhum estilo de vida, não vai substituir dieta e muito menos academia. Academia e dieta é pro resto da vida. É um estilo de vida que você tem que adotar. Mas muitos falam, doutor, mas tem que fazer pro resto da vida? Tem. Falei, para você ver de fazer. 3 meses, 6 meses, já perdeu o resultado. Já perdeu o resultado. Então não tem como, gente. Isso é pro resto da vida. Porque o nosso envelhecimento também ele é contínuo, ele não para. Então, a partir dos 30 anos, todo mundo tá perdendo massa magra, todo mundo tá perdendo colágeno. Se você não repõe isso, você só vai perder cada vez mais. Então, gente, estilo de vida é para sempre. Ótimo, doutor. Então, assim, a academia em si, a dieta, né, só é importante no pós, né, doutor? No pré também é extremamente importante. Ah, isso é muito importante, Dia, porque muitos pacientes chegam para mim, doutor, eu vou fazer depois que eu fizer a minha cirurgia, porque eu tenho vergonha de chegar desse jeito na academia. Gente, na academia, cada um tá focado no seu, cada um tá focado ali, escutando música, preocupado no trabalho, ninguém tá ali para ficar reparando a outra pessoa. Se você quer ter uma cirurgia segura, primeira coisa, seu corpo tem que estar com o metabolismo mais acelerado, tem que estar preparado para a cirurgia. Eu falo, você tem que chegar preparado para a maratona que é a cirurgia. Se você nunca correu e vai fazer uma cirurgia ou uma maratona, você vai sentir. Cirurgia é a mesma coisa. Então, o seu corpo tem que estar preparado para essa cirurgia. E essa preparação, ela começa antes. Então, aquele paciente, eu vou entrar na academia somente depois que eu fizer a minha lipo, somente que eu tiver com a minha cintura fina, porque hoje eu tenho vergonha. Gente, esquece disso. É o que eu falo para o paciente, você vai começar hoje. Não tem por que você procrastinar, não tem por que você falar que é depois da cirurgia. Sim. Vergonha não, gente. Você tem que pensar na sua saúde. É que eu falo pra gente, pensa na sua saúde, não pense em vergonha. A vergonha você tem que ter o dia que você estiver lá no hospital, com obesidade, com sedentarismo, aí sim, você vai querer ir pra academia, mas vamos começar agora, é hoje. É agora, né, doutor? Sim. A transformação inicia ali no momento da consulta, né? E não vai de tem qualquer desculpa, jeito, né? E vai com qualquer roupa mesmo. Gente, o importante é ir fazer, entendeu? Não fica pensando o que o outro vai pensar ou imaginar, senão a gente nunca vai.
Exatamente. Né? Então, se a gente for imaginar, só tem lá mulheres com corpos lindos, né? Homens sarados, a gente nunca vai fazer nada. Com certeza. Mesmo porque também a cirurgia a gente já faz pensando em nós mesmos, Justamente. né? Na nossa autoestima. Então é algo que ali a gente já vai treinando, né? Então se hoje eu não consigo nem na academia por vergonha, significa que tem alguma coisa errada. Por esse motivo que eu estou procurando um cirurgião para poder devolver essa minha autoestima. Mas eu preciso iniciar. Precisa dar o primeiro passo. E é o que eu falo. E a preparação para cirurgia plástica, ela começa bem antes. Então a gente fala, a cirurgia plástica, ela vem muito antes hoje do bisturi. Essa preparação de estar indo na academia, já iniciar a dieta, já iniciar a desinflamação da cirurgia é fundamental para você ter uma cirurgia com mais segurança e um melhor resultado. Tanto que quando tem paciente que precisa passar por alguns protocolos, às vezes demoram aí 6 meses, até 1 ano para realizar a cirurgia, né, doutor? Justamente. Hoje a gente pega muitos pacientes que acham que vai consultar e já operar no outro dia. Uhum. E aí a gente fala, não, a sua cirurgia é daqui 6 meses. Pelo menos, para a gente ter uma preparação para você operar com segurança. E o paciente, ele olha assim, arregalado, né? Uhum. Nossa, doutor, mas tudo isso, eu tô tão ruim assim. Eu falei, não é que você tá tão ruim. Para a cirurgia, a gente precisa te preparar para a gente ter uma boa segurança. Quando nós vamos examinar o nosso paciente com mais propriedade, a gente pega a biopedância, a gente vai ver gordura visceral aumentada, nível de massa magra muito baixa, o paciente hoje, os exames totalmente inflamados, alto nível de inflamação, significa que vai ter resultados ruins. A gente pega ali muito distúrbio de vitaminas, distúrbio hormonal. Então a gente precisa preparar tudo isso para o nosso paciente para a gente ter um bom resultado. E cabe que gasta um tempo. Então, quando a gente vê que o nível do organismo está muito inflamado, o paciente precisa perder muito peso. Tem paciente que precisa perder 30, 40 quilos para cirurgia, né? Uhum. Foi até interessante, essa semana nós atendemos, né? Eram 2 amigas, né? Sim. Uma que acabou de fazer a cirurgia bariátrica, que tinha 4 meses, e a outra estava com o mesmo peso que a outra antes da cirurgia. E com 4 meses de pós-bariátrica, ela tinha perdido 21 quilos. Foi. Eu falei, olha, pra você ver, você vai perder esses 21 quilos ou até mais sem cirurgia bariátrica. Uhum. Sem passar por uma cirurgia. Por quê? Eu sou contra a cirurgia bariátrica? Não é que eu sou contra a cirurgia bariátrica. Só que a cirurgia bariátrica, ela também tem os seus pós, né? Os pós que a gente fala. O paciente perde gordura? Perde, mas ele também perde muitas vitaminas, perde muita massa magra, ele perde colágeno. Tem que ficar fazendo reposição de vitaminas o resto da vida, porque é uma cirurgia desabsortiva. O paciente, ele muitas vezes tem efeitos com dump, que é ali questão do... alterações gastrointestinais, com vômito, diarreia. Então, a cirurgia bariátrica tem os seus prós também, e os contras. Mas, hoje, a gente consegue ter uma eficácia muito boa com os protocolos semelhante à cirurgia bariátrica. Eu falo, você só não perde se você hoje não quiser. Se você seguir as orientações que nós vamos te passar, você vai conseguir semelhante à cirurgia bariátrica ou até mais. Olha só. E falando em cirurgia, eu sei que nós temos uma lá na clínica, que é o nosso best-seller, né, que a gente fala, que é a cirurgia das mamães, a Mommy Makeover. Doutor, fala um pouquinho mais sobre os benefícios e em relação à transformação que a paciente pode ter, ela sendo submetida a esse procedimento. Com certeza, a cirurgia das mamães, que é a Mommy Makeover, é o nosso best-seller. Por quê? Porque é a cirurgia mais transformadora que tem da nossa paciente. E você sabe o que eu estava pensando, Diego, recente? Porque antigamente a gente falava que a cirurgia das mamães, que é a Mommy Makeover, ela era 3 cirurgias numa só. Sim. Hoje ela é 5 numa só. 5? Aumentou. Porque antigamente, o que nós fazíamos somente no ato operatório? Era a cirurgia das mamas, que era a mastopexia com prótese, a lipo pra gente fazer todo o contorno corporal do nosso paciente e a abdominoplastia para retirar o excesso de pele. Só que hoje, além de fazer isso, na cirurgia a gente faz o remodelamento de costela, né, para deixar a cintura mais fina. Que é a cereja do nosso bolo. E fazendo um remodelamento de glúteo com a própria gordura. Ou seja, Sim. no mínimo 5 cirurgias num ato operatório só. E é possível fazer isso hoje com muita segurança? Sim. É a que a gente mais faz na clínica, Sim. né? A nossa rotina. E a gente vê muitos pacientes falar, mas eu consultei com outro cirurgião falou que não pode, que não sei o quê. Gente, eu vou falar para vocês. Se o seu cirurgião plástico não faz o método CPI, ele ainda está atrasado. Ele ainda está no passado. Hoje, o cirurgião plástico, para entregar uma cirurgia de alta performance, ele tem que fazer uma cirurgia plástica integrativa com todas as tecnologias e todas as técnicas. Aí sim ele vai conseguir fazer a cirurgia. Por quê? Primeiro, o cirurgião plástico, ele tem que ter uma equipe para ajudar ele. Então,
Para a gente fazer uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia grande, extensa, você tem que ter uma equipe para te ajudar. Se o cirurgião plástico não tem, realmente ele não pode indicar essa cirurgia. Segunda coisa, eu tenho que ter uma estrutura para estar fazendo essa cirurgia. Tanto a estrutura hospitalar, como a estrutura de pré e pós. Você tem que ter uma clínica que vai te oferecer todo o suporte de pós-operatório. Você já viu tanto que o nosso paciente recupera rápido? Muito. Né? Então, antigamente, o paciente gastava 3 meses, hoje, com 1 ou 2 semanas, o paciente volta para o país dele. Né? O paciente vai viajar para a Europa, para os Estados Unidos, com 15 dias pós-operatório. Por quê? Porque nós fazemos soroterapia no pós-operatório, fazemos câmara hiperbárica, fazemos laser, fazemos ozônio, tudo isso para a gente otimizar a cicatrização do nosso paciente. Então, para a gente fazer essa cirurgia, tem que ser hoje um cirurgião que faz um método CPI, que é a cirurgia plástica integrativa de alta performance. Senão, é melhor ele não fazer mesmo. Ótimo. E, doutor, é o seguinte, pode ter várias mamães aí nos ouvindo, né, nos assistindo, querendo realizar o procedimento da Mommy Makeover. Mas o senhor explicou a respeito da importância do método CPI. Então, deve ter muita gente aí se perguntando, como que eu vou saber que o meu corpo está inflamado? Tem algum sinal? Como que funciona? Para você ver se alguém está inflamado, basta você olhar para a pessoa. Vou falar alguns sinais de inflamações para você. É só você olhar a papada da pessoa. Se tiver aquela papada mais aumentada, é um sinal de inflamação. Se você vê a grossura do braço da pessoa, da paciente, você vai ver que ela está um pouco mais inflamada. Quando você vê que a paciente está com a pele um pouco mais ressecada, está tendo queda de cabelo, muita celulite no corpo, pele flácida, isso tudo são sinais de inflamação. Então, a inflamação, ela grita, né? Você bate o olho e você vê. Agora, quando você vê que a pessoa tá com um corpo atlético, massa muscular definido, você vê que essa pessoa não tem inflamação. Né? Você vê que aquele corpo tá tudo ok. Então a inflamação ela grita, ela dá sinais pra gente. E claro também que hoje a gente tem também ferramentas pra gente ver esse nível de inflamação. Um deles são os exames que a gente pede antes da cirurgia, que são os exames, né, de bioquímica, que a gente vê ali hoje nos exames. A questão hoje, se o PCR está aumentado, se a homocisteína, fibrinogênio, a própria questão da tireoide alterada, do pré-diabetes ou diabetes. Então, isso tudo também mostra que o paciente está com o corpo inflamado. Além disso, quando a gente pede hoje a biopedância, ali, quando a gente vai ver nível de gordura visceral mais aumentado, tudo isso mostra que o paciente está inflamado ou não. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa fez a mesma coisa que eu. O doutor pegou aqui. Desculpa. Pegou aqui na papada, viu o braço, né? Eu mesmo tava inflamado, entendeu? Então, na hora que eu olhei, eu tava pesando quase 97, 98 quilos. Eu falei, opa, agora me preocupou que eu tô chegando uns 3 dígitos. Foi onde deu o start. Eu olhava assim também, nenhuma roupa tava servindo, o rosto inchado. Isso são sinais de inflamação. Eu falei, olha, vou ter que me cuidar. E eu perdi 17 quilos, né, nessa desinflamação que eu fiz com todos os protocolos, né, colocação de implantes, soroterapia, medicamentos para me ajudar pra gente desinflamar o corpo. E aí, com certeza, a qualidade de vida e a saúde é outra, né? Então, a disposição, a energia é outra quando o corpo tá com menos inflamação. E olha, eu vou deixar aqui embaixo um QR Code, então eu quero que você pegue agora o seu celular, aponte a câmera e agende já uma consulta com o nosso time da Unique Cirurgia Plástica Avançada. E se eu operar com o corpo inflamado, tem risco? Com certeza. Inflamação alta, resultados ruins. Essa é a frase que a gente tem na clínica, né? Por quê? Quando o corpo está inflamado, que a gente fala esse termo inflamação hoje que está na moda, a inflamação ela vai desencadear várias coisas no nosso corpo. É uma desordem do nosso organismo. Então, com isso, o paciente ele tem um pós-operatório mais prolongado, uma cicatrização pior, chances maiores de ter ali complicações como seroma, deiscência, que é a abertura ali de cicatriz, e claro também até mesmo riscos, né, ali de mais graves. Então, hoje é fundamental você fazer a desinflamação do corpo antes da cirurgia, porque aí vai ser o contrário. Corpo menos inflamado recupera mais rápido, melhor cicatrização, a imunidade aumenta. Então, tudo isso influencia através da inflamação. Então, hoje, o segredo, a chave mestra é diminuir a inflamação antes da cirurgia. Hoje, eu estou inflamado e quero, doutor, me desinflamar, né? O que causa a inflamação? A inflamação é o nosso corpo ter o excesso de gordura. Então, quando o paciente tem um excesso de gordura, você vai desencadear várias respostas fisiológicas ali do paciente. Vamos supor, quando você está com o corpo mais inflamado, o nosso corpo vai liberar, que a gente fala, mais toxinas. Então,
oxidantes para o nosso corpo. E com isso você vai ter alterações fisiológicas hormonais. Então, onde você tem alterações da tireoide, você tem alterações da diabetes, você tem alterações de dor no corpo. Quando a gente vê a fibromialgia, é uma inflamação, principalmente as doenças autoimunes do nosso corpo. Então a inflamação vai desencadear tudo isso. Além disso, vai causar também a desordem nas vitaminas e minerais. A inflamação vai causar a obesidade. Quando a gente pega a obesidade, o que o paciente tem? Alterações hormonais, baixa testosterona, você tem queda das vitaminas. Então, gente, a inflamação, ela vai desencadear todas essas alterações no nosso corpo. E o segredo, quando você melhora a inflamação, você melhora tudo. Então, você vê o paciente, tanto que é interessante, quando ele chega lá na clínica, tá com obesidade, nível de inflamação alto, e a gente melhora isso. Hoje mesmo, a Dani, né, foi uma paciente que a gente operou, e ela falou, doutor, sou outra pessoa, por quê? Meu corpo agora, com menos inflamado, perdeu peso, disponibilidade de energia dela é maior, relação com o marido dela melhorou, a autoestima tá lá em cima. Ela falou, nossa, agora todas as roupas me servem, meu vestido, tô com a cinturinha fininha, a minha energia é outra. A gente vê que ela entra no consultório sorrindo, né? Sim. Toda maquiada, toda bonita. Quando ela chegou na clínica era o contrário, né? Toda aquela pessoa triste, desanimada, a energia lá embaixo. Então, gente, quando a gente melhora a inflamação, melhora tudo isso. A energia sobe do paciente, a alegria, a autoestima recupera, porque agora tem mais vitalidade. Sim. E hoje ela quer usar só cropped, doutor. Só cropped, Quer né? mostrar a barriguinha. Que legal. Doutor, agora um dos pilares que nós temos aí do método CPI é a parte hormonal. Vamos falar um pouquinho dos implantes hormonais, que eu sei que também é um outro assunto extremamente polêmico, e eu queria falar um pouco sobre isso com o senhor, viu? Qual que é, doutor, o nível ideal do hormônio da testosterona? Vamos lá, pessoal. Testosterona, o hormônio essencial para o homem e para a mulher. É isso mesmo, gente. Testosterona é vida, tá? A gente sabe que os implantes é polêmico, né? Recentemente tentaram tirar os implantes, principalmente os implantes hormonais. Gente, o implante nada mais, nada menos que é uma via, assim como é o comprimido, assim como é a injeção. Ele é uma via de administração de algum medicamento ou algum princípio. E hoje é a melhor via que tem. Por quê? O implante ele é liberado 24 horas por dia. Quando você toma um comprimido, muitas vezes você pode esquecer de tomar, ou muitas vezes ali questão de alimentação junto, que pode prejudicar a absorção. O implante não tem esse risco. Além disso, não tem a questão da metabolização hepática. O implante, gente, é vida. E eu posso falar isso para vocês com muita propriedade, tá? Segunda coisa, a testosterona, ela é fundamental no homem e na mulher, por vários benefícios, né? O primeiro que é muito conhecido é a questão hoje de libido, da energia. Quando eu pergunto no consultório hoje para as mulheres como é que tá o libido, 99% fala que o libido tá baixo. Uhum. Até mesmo hoje pacientes jovens de 20, 30 anos fala que o libido tá baixo. Outra coisa, testosterona baixa, falta de energia, falta de disposição, memória ruim. A paciente hoje não fala, eu acordo cansado e durmo cansada. Então, testosterona vai influenciar tudo isso. Por isso que ela é fundamental tanto no homem como na mulher. E o nível, que é muito polêmico, né? Quando a gente fala que tem que melhorar a testosterona, até a endocrinologista fala que não. Gente, mas hoje tem vários trabalhos científicos mostrando isso. Hoje o termo usado muito é funcional. O que é funcional? Está otimizado. A gente sabe que os trabalhos estão mostrando a testosterona na mulher, ela tem que estar em torno mais ou menos de 50 a 100 para ela ter alta performance e não vai ter efeitos colaterais, como hoje ter mais pelo, a questão de engrossar a voz, a pele ficar com mais espinhas. Então, a gente sabe que o nível de segurança é em torno de 50 a 100. Claro que isso aí é muito individualizado, tem paciente que pode subir mais, tem paciente que não pode subir tanto, mas isso é uma média. E no homem, a gente sabe que o valor da testosterona, para estar bem, tem que estar em torno mais ou menos de 700 a 1000, tá? Que ele vai estar em alta performance, vai estar desenvolvendo, é que eu falo, um carro que vai ter 220, se andar ele a 110, ele não está performando. Uhum. Mas se você estiver andando ali 120, 130, 150, vai estar performando mais. Sim. E aí sim é o nosso corpo e assim é o nível da testosterona também. Perfeito, o meu tá 1000, tá, doutor? Ah, isso aí, então não tá precisando de reposição, tá vendo? Ai, A ai. reposição, gente, ela é indicada para quem precisa, Sim. tá? A primeira coisa, reposição não é estético, né? Ah, vou fazer, vamos supor, o Diego, a testosterona dele tá 1000, ele não precisa repor, tá ótima dele, né? Então, a gente sempre vai fazer a indicação da reposição hormonal para quem tá precisando, não vamos indicar para quem não precisa. O senhor falou sobre o baixo libido aí na mulher, né? O que pode estar por trás disso, doutor?
pra gente ver, principalmente, gente, hoje, é o nível de testosterona, o libido na mulher. Vou dar uma noção pra você, gente, e muitos acham, é só na mulher que tem menopausa. Não, pelo contrário. Cada vez mais, quando a gente pede o exame, a gente vê pacientes jovens com testosterona quase zero. Hoje mesmo, eu vi uma paciente jovem, né, uma paciente de 26 anos, com a testosterona de 2,5, ou seja, quase zero. Você vê, assim, a gravidade que é. E quando eu perguntei para ela, mas como é que tá o seu libido? Ela falou, doutor, minha vida inteira foi ruim. Olha só. Paciente jovem, né? Só que talvez ela tenha vergonha de falar isso pra alguém. Ou às vezes também falta de informação, então né? Ela achava talvez que era normal, mas quando eu falo realmente, ela falou, não, realmente sempre foi ruim. Eu falei, vai ser mesmo, porque se a sua testosterona é baixa. E engraçado, a gente pensa em algumas outras causas secundárias e tudo dela tava bom. Sim. Mas a testosterona dela é realmente muito baixa. Falei, olha, não precisa esperar só seus 40 anos para fazer reposição, você já tem que começar agora. Porque você vai ver, na hora que a testosterona estiver em 50, 100 ali, outra pessoa, você vai ter mais energia, mais disposição, consegue pegar mais peso na academia, você vai ter ali mais força para você malhar e, claro, vai melhorar também essa parte de libido sexual, vai te ajudar muito. E aí ela já saiu toda felizona ali. E a libido também é saúde, né? Com certeza. Imagina para quem é casado, para quem tem um relacionamento e não tem relação com o seu parceiro. Uhum. Né? A gente sabe que um relacionamento para sustentar tem que ter relação sexual, não tem como. Senão não é casamento, senão não é relacionamento, né? Hoje a gente sabe que a parte sexual, para quem tem um relacionamento, ela é fundamental, senão muitas vezes não se sustenta. Então, quando a gente vê, quando eu pergunto no consultório como está o libido, é impressionante, quase 90% das pacientes falam que está baixo. A falta de libido, a falta do calor humano ali, principalmente na relação sexual, com certeza é falta de testosterona. Se engana a mulher que acha que não precisa de testosterona. Precisa sim. Pode pedir seu exame, ver sua testosterona que ela vai estar baixa. Implantes hormonais, doutor, nós falamos aqui agora da testosterona, né? Quais são outros que o senhor geralmente indica? Olha só, hoje, basicamente, nos implantes, existem vários hormônios que a gente pode colocar no paciente e também não hormonal. Então, a gente tem os dois tipos de implantes, né? Implantes hormonais e implantes não hormonais. Um que a gente usa bastante também, que é polêmico, é a gestrinona, que a gente usa muito nas mulheres, que ficou muito conhecido como chip da beleza, né? A gestrinona, ela tem essa característica mesmo de melhorar a pele, melhorar o cabelo, melhorar a celulite. Então, quando muito bem indicado, vai fazer tudo isso mesmo que a gente está falando. Então, hoje, quando a paciente vem com a queixa de celulite, já penso na gestrinona de cara, porque eu sei que ela vai ter o benefício. Claro que nós vamos fazer toda a questão da anamnese para ver se realmente ela pode colocar, mas o segundo hormônio que a gente mais coloca na mulher é a gestrinona. O terceiro, oxandrolona. Sim. Então, a oxandrolona, gente, ela ajuda muito a paciente ali a ganhar mais massa magra e perder gordura. É um excelente implante que eu coloco ali nas mulheres, principalmente de alta performance. Hoje é o que a gente mais usa também. O terceiro são para aquelas mulheres mais na parte da menopausa. Então, hoje a gente coloca muito a progesterona, colocamos o estradiol, o estriol, para aquelas mulheres que a gente fala que é o TRIPS, né? São os três ali que a gente mais usa na fase da menopausa, ou mesmo até na pré-menopausa, né? Que a gente indica muito também. Hoje, então, essa parte hormonal, basicamente, da mulher, a gente domina e colocamos em 100% das pacientes quanto à indicação. Inclusive, também o princípio ativo do Ozempic, né? A gente consegue colocar implante hoje em dia, né? Hoje, para quem não sabe, existe até o Ozempic implante. É isso mesmo, que vai durar 6 meses. Então, ao invés de você estar usando a canetinha ali toda semana ou todo dia, hoje você consegue colocar o implante de Ozempic e ele é sensacional. Além de medicamentos. Um dos medicamentos que eu mais uso nos implantes, Diego, sabe qual que é? Qual? É o Contrave, que é a bupropiona com naltrexona. Hoje, quando as pessoas falam que tem ansiedade, que tem compulsão para doce, que quer parar de usar o cigarro, é o nosso carro-chefe também. O Contrave, hoje, implante, ele é sensacional. Ótimo, doutor. Legal, espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês sobre nossos implantes hormonais e não hormonais também. A gente vai ter várias oportunidades aí de falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu queria falar sobre abnoplastia, doutor. Hoje eu sei, doutor, que o sonho de toda mulher é fazer uma abnoplastia sem corte. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a técnica Mila e para quem que é indicado. Hoje é possível você fazer a técnica de
abdominoplastia sem corte, que é a famosa técnica Mila. Inclusive, foi a minha defesa de prova de titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Algo que era imaginável a gente pensar que há 5 anos atrás, basicamente, alguém poderia fazer essa cirurgia sem corte, sem aquela cicatriz grande. E hoje é possível, então, estar realizando essa cirurgia, principalmente para aquelas pacientes que têm receio da cicatriz grande, que têm medo do corte. Hoje é possível você fazer essa técnica. E para quem que é indicado ela? Pergunta mais comum. É indicado, então, primeiro, para aquelas pacientes que têm a famosa diástase, né? Que é a sensação do estômago alto. Ou seja, para aquelas pacientes que foram mamãe, por 1 ou 2 vezes, elas vão desenvolver a diástase, que é esse afastamento do músculo reto, que dá aquela sensação de estômago alto. É a primeira indicação da técnica Mila, então, é fechar essa diástase, né, por vídeo ou por robô, que a gente fala. A segunda indicação é para aquela paciente que, além da diástase, tem aquela famosa pochetinha, que tem aquela famosa flacidez. Só que essa flacidez não pode ser muita, né? Senão aí já vai ser abdominoplastia clássica. Se essa flacidez for de leve a moderada intensidade, é uma indicação clássica, então, a gente está fazendo a técnica Mila. Então, a paciente que tem diástase e flacidez abdominal de leve a moderada intensidade, a técnica Mila é a indicação para ela. E a vantagem, além da cicatriz reduzida, ou seja, não ter cicatriz, é a recuperação mais rápida. Você não precisa ficar andando encurvadinha, você já sai andando reto, recuperação semelhante à da lipo. Ou seja, com 1 semana, você volta a fazer suas atividades físicas e laboratoriais. Então, isso é sensacional. Técnica Mila, recuperação mais rápida, resultado estético melhor, e é uma técnica que veio para revolucionar a cirurgia plástica. E com a abdominoplastia, quantos quilos o paciente pode perder? Muitos pacientes enganam achando que vai perder peso com a abdominoplastia. A abdominoplastia não vai perder peso. A abdominoplastia é para retirar o excesso de pele, o excesso de flacidez. Então, numa abdominoplastia, o paciente perde ali de 1 quilo a no máximo 2 quilos, né? Claro, quando o paciente tem aquele abdômen avental, ele vai perder mais peso, né? Mas, em média, é de 1 a 2 quilos na abdominoplastia. É isso que você vai perder. Então, a abdominoplastia ela não serve para fazer o emagrecimento. Ela serve para retirar o excesso de pele, para retirar aquela pochete que você não vai perder de outra forma. Então, hoje existe um limite de peso para poder realizar a cirurgia plástica? Existe sim. É o que a gente sempre está falando aqui. Inflamação alta, resultado ruim. Quando mais peso você tiver, maior o excesso de peso, maior o nível de inflamação do seu corpo. E um dos níveis que a gente pode ver isso é quando a gente fala que é o IMC. Claro que o IMC, ele, por si só, ele não é um parâmetro, né? Porque você pode ter um cara fisiculturista com IMC alto, né? O cara tem massa magra, mas tirando esse perfil de pessoas, quem tiver com IMC ali, de que a gente fala com obesidade, com sobrepeso, são pacientes que não têm indicação de fazer uma cirurgia plástica. Aí é fazer protocolo de perda de peso e inflamação para depois fazer uma cirurgia plástica. Então, um dos parâmetros que a gente olha para fazer uma cirurgia plástica realmente é o peso. Então, paciente com excesso de peso ou com obesidade, o ideal antes da cirurgia plástica é fazer protocolo de perda de peso e desinflamação para depois fazer uma cirurgia plástica. Vou dar um exemplo para vocês. Nós acabamos de pegar uma paciente que veio de outro serviço, que ela operou, ela pesando 100 quilos, né, 100 e poucos quilos, foi fazer uma cirurgia plástica. O pior, paciente tabagista. Sim. Foi fazer cirurgia das mamas. O que aconteceu? Deiscência, abriu a cicatriz. E quando eu fui pedir os exames dela, todos os exames dela mostrando o quê? Inflamação alta do corpo, vitaminas baixas, alterações hormonais. Que eu falei para ela, olha, operou você não no momento certo. Você podia operar? Pode, mas não é o momento certo. Primeiro vamos ter que tratar essa inflamação, vamos melhorar suas vitaminas, vamos corrigir essa cicatriz sua que abriu, fazer um curativo e tudo, mas depois do segundo momento, a gente fazer uma cirurgia melhor para você ter um resultado melhor. E quando o senhor fala descência das mamas, o que seria isso, doutor? É a abertura da cicatriz. A abertura dela. Isso, porque quando o corpo está inflamado, a gente sabe que não vai ter uma boa cicatrização. E a chance de abrir essa cicatriz, de dar deiscência, que a gente fala, é muito grande. É como se o corpo estivesse rejeitando. Com certeza, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente faz um corte no paciente, ele tem que cicatrizar, ela tem que fechar. Só que acontece, como o corpo está inflamado, não responde bem. Uhum. Essa cicatrização é lenta e muitas vezes nem tem essa cicatrização. É que é onde acontecem as deiscências. E quando acontece a deiscência, que é a abertura de uma cicatriz,
aí já vem as infecções secundárias, entende? Sim. Então, uma coisa vai desencadeando a outra. Por isso que a gente não opera o paciente quando está com excesso de peso, o paciente está inflamado, o paciente está tabagista. Por quê? A gente sabe que isso pode acontecer no paciente, a gente sabe que tem o risco. E muitas vezes o paciente acha que não vai ter, acha que é só operar e vai dar tudo certo. Sim. Mas não, gente, infelizmente acontece. E a gente já está na área já tem muito tempo, a gente sabe que isso acontece, a gente explica para o paciente e ele tem que estar ciente disso. Mas infelizmente ele pode ir no outro serviço, no outro profissional que vai fazer. Entende? Muitas vezes o profissional não está atualizado com hoje que a gente fala com o método CPI, cirurgia plástica integrativa de alta performance, e vai operar. Só que aí a chance de dar esses problemas são cada vez maiores e gigante. Então, quer operar, quer ter sucesso na sua cirurgia, opere com o seu organismo dentro do seu nível de peso ideal, dentro do seu nível de inflamação baixo, para você ter um resultado cada vez melhor e menor taxa de complicação. Aí sim vai ser uma cirurgia plástica com muita segurança. Vou aproveitar esse gancho que o senhor está falando sobre mama. Eu queria falar um pouquinho sobre a prótese de recuperação rápida. Porque eu sei que também tem muitas mulheres procurando esse procedimento. Mas existem indicações, né, doutor? Com certeza. Para mim também foi uma das técnicas mais revolucionárias do mundo da cirurgia plástica. É a colocação de silicone na técnica chamada de R24R. Ou seja, colocação de recuperação rápida em 24 horas. Antigamente, Diego, sabe como é que era? A gente colocava a cirurgia, a colocação da prótese de silicone acima do músculo e a paciente ficava praticamente 3 meses sem mexer os braços, né? Para ela encaixar, não ter risco de abrir. Hoje a gente faz nessa técnica a prótese atrás do músculo, fazemos com sutiã interno para dar toda a estabilidade. A paciente já sai do centro cirúrgico, já levantando os braços, já podendo dirigir no outro dia e até mesmo pegar peso de 15 quilos. Isso é a colocação de técnica em recuperação rápida chamada de R24R. Então é uma técnica sensacional, eu gosto muito de fazer ela, não só pelo benefício funcional, mas também pelo benefício estético. A prótese atrás do músculo, ela fica mais encaixada, o colo fica mais marcado, é sensacional. Então ela é indicada para aquela paciente que vai colocar a prótese e que não precisa tirar o excesso de pele, ou seja, para aquela paciente que quer aumentar os seios, quer ter volume e que não tem a necessidade de retirar o excesso de pele. Paciente geralmente que não foi mamãe, pacientes mais retinhas, essa é a indicação clássica. Então, se o paciente precisa retirar esse excesso de pele, é um outro protocolo, né, aí doutor? já é um outro procedimento. A mastopexia com prótese. Para aquela paciente que tem as mamas caídas, que tem flacidez, muitas vezes já amamentaram, já foram mamãe, e que tem que subir as mamas, que a gente fala que é o lift mamário, aí é a mastopexia, né? Já não é somente a colocação de prótese, tem que retirar o excesso de pele. E a mastopexia também pode ser feito sem a prótese, né? Pode ser feito com prótese ou sem a prótese. Então, pode ser feito nas duas técnicas. A cicatriz vai ser a mesma, o pós-operatório vai ser a mesma. O que vai mudar é o resultado. É o que eu falo para o paciente. O que vai mudar é a sua expectativa em relação à cirurgia. Quer fazer a mastopexia sem prótese? Você vai ter uma mama natural. Uma mama não tão firme, uma mama bonita, mas uma mama natural. Quer ter uma mama com colo mais marcado, uma mama firme, uma mama mais projetada, precisa colocar uma prótese, nem que seja pequena, mas vai precisar de uma prótese. Por quê? Você precisa de estrutura ali de baixo, você precisa de firmeza. E aí é somente a prótese. O seu tecido mamário não vai te dar isso. E hoje a prótese, quando nós falamos dela, a gente imagina que é um único formato, né, doutor? Mas a gente sabe que tem outros formatos, né? Justamente para poder trazer essa naturalidade para a mama. Justamente. A prótese de silicone, ela não tem um formato único, somente redondo ou bola. Existem vários redondos. Claro que o mais usado é esse formato mais redondo, porque os pacientes querem um colo super marcado, um perfil mais alto, é o mais usado, em torno mais ou menos de 80%. Mas existem as próteses também naturais, né? O paciente quer um colo não tão marcado, que é uma mama mais no formato ali de pera. Hoje também é muito usado, hoje é a prótese natural. Certo. Eu vi também lá na clínica algo que foi novo para mim, uma prótese de panturrilha, inclusive, né, doutor? Sim. Existem outras próteses, né, de silicone, não somente a prótese mamária. Existem próteses de panturrilha, existe a prótese de glúteo, existe até mesmo prótese de silicone de queixo, de mento. Então, o silicone, ele é usado em várias outras cirurgias, em partes do nosso corpo, não somente para a parte mais usada, que é a mama, mas existe também até a prótese masculina peitoral também. Então, existem vários tipos de prótese. Doutor, paciente jovem que vai colocar o silicone atrás no músculo, atrapalha na produção de leite?
Não, gente, é isso que vocês têm que saber. Colocar prótese de silicone não vai te impedir de nada de você amamentar futuramente. Por quê? Olha só para vocês verem em questão anatômica. Hoje, em 100% da nossa cirurgia, nós colocamos atrás do músculo. As glândulas mamárias estão aqui na frente. Então, a paciente vai produzir leite futuramente de forma normal. Até mesmo quando a gente faz uma mastopexia, a gente deixa também um pouco de glândulas mamárias. Então, o paciente também futuramente pode produzir leite e ter uma amamentação futura. Então, hoje o mais indicado é atrás do músculo. Sempre. Em todas as cirurgias que a gente faz das mamas, nós colocamos as próteses atrás do músculo peitoral maior. Por quê? Porque, gente, se a gente colocar a prótese acima do músculo na frente e ficar só a pele segurando, cai muito rápido. Então, antigamente, que a gente colocava só em cima do músculo, o paciente voltava com 6 meses questionando que a mama dela já tinha mudado, já tinha caído. Por isso que hoje a gente coloca atrás do músculo. O que vai dar estabilidade, firmeza, é colocar a prótese atrás do músculo. Então, além disso, a gente faz o sutiã interno em todas as cirurgias das mamas para não estar caindo para baixo, para ter essa estabilidade. Aí o paciente volta hoje com 1, 2, 3, 5 anos de cirurgia, aí na mama tá bonita, tá firme. Por quê? Toda essa estabilidade hoje a gente garante para o paciente colocando a prótese atrás do músculo mais o sutiã interno. Tem ainda a alça muscular, né, doutor? Além da alça muscular. Então, quando a gente coloca a prótese atrás do músculo, na lateral a gente usa esse sling que a gente chama de alça muscular. É ele que vai segurar a prótese para não estar caindo para lateral, para o colo ficar mais marcado aqui no meio. Sutiã interno, utiliza em toda a cirurgia das mamas? Em todas as cirurgias das mamas, hoje nós utilizamos o sutiã interno. O sutiã interno ele é um fio farpado que a gente usa no sulco da mama para evitar que essa prótese caia muito rápido, né, para baixo. Ou seja, então o sutiã interno a gente usa em toda a cirurgia das mamas, até mesmo naquelas pacientes que a gente não coloca a prótese, a gente usa também o sutiã interno. Então o sutiã interno hoje é uma ferramenta usada em 100% da cirurgia das mamas, desde a colocação de prótese na técnica R24R ou até mesmo em todas as mastopexias a gente usa hoje o sutiã interno. E ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal do Dr. André Oliveira? Você já curtiu, já comentou, já compartilhou? Se não, eu vou te dar aqui um tempinho, porque nós ainda não finalizamos o nosso bate-papo. Antes disso, eu queria que o Dr. André deixasse aí um recado final. O recado que eu quero dar hoje para vocês nesse podcast é o seguinte: façam cirurgia plástica hoje com muita segurança para você não ter problema lá na frente. Então faça uma cirurgia plástica com um cirurgião que você confie, que você saiba que vai fazer ali a cirurgia com realmente o que é necessário, porque cirurgia plástica é algo sério, é algo que tem que ser encarado com muita responsabilidade. Então procure hoje um cirurgião que faça hoje com as melhores técnicas, as melhores tecnologias, que faz o método CPI, que é a cirurgia plástica integrativa, que tem essa visão sistêmica de você ter uma melhor saúde, ter uma melhor qualidade de vida, para você não ter a dor de cabeça. Então, faça hoje a cirurgia plástica com muita segurança e eu tenho certeza que o sucesso será extraordinário. Então finalizamos mais um episódio do Pod Plástica, com a certeza que você já está inscrita, que você já está comentando e compartilhando com todo mundo. Queria agradecer muito a cada um que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado por mais um episódio, doutor. E eu que agradeço aqui o Diego por estar enriquecendo o nosso Pod Plástica aqui e por você também que ficou aqui até o final, acompanhou tudo esse episódio, foi incrível. E sempre, semana que vem, tem mais um episódio aqui para vocês também sobre o mundo da cirurgia plástica, estética e principalmente hoje saúde, que a gente prega muito. Algo muito importante, doutor. Aí nos comentários pode dar dica de temas, né? Pra gente poder trazer aqui pro podcast. Então, se vocês querem saber algum tema específico que não falamos aqui, coloca aqui nas sugestões pra gente nos comentários qual que é o tema que você quer ver aqui no próximo episódio, que a gente vai absorver e vai estar respondendo aqui pra vocês. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau.